receber o Vinícius para fazer uma palavra de conforto, de orientação para vocês. Bom dia a todos. A introdução dessa já facilita, né? Já fizemos o aquecimento, não é assim? Quando a gente vai fazer um exercício é bom fazer um aquecimento, um alongamento antes. Já foi. Então, bom dia mais uma vez a todos. Bom dia. A gente é sempre uma gratidão ter vocês aqui, ter a atenção de vocês. Como o Jorge falou, nós vamos apenas propor mais uma vez uma reflexão, é um convite para pensarmos. Então, eu peço a gentileza de que cada um extraia das minhas palavras o melhor que ela puder oferecer a vocês. Porque a gente também é humano e também é falho. Então, se eu falar alguma besteira ou algo que não soou bem, extrai o melhor daquela mensagem. Dizem que a comunicação é isso, né? A comunicação tem uma ponte entre o que a gente fala e o que o outro escuta. Então, eu vou me esforçar para que a minha fala seja próspera e vocês se esforcem para que a escuta também seja, tá bom? Então, hoje nós fomos convidados a refletir sobre uma mensagem que está no Evangelho de Mateus, que fala sobre a porta estreita. Essa é bem conhecida, muita gente já conhece. Então, nós vamos ler aqui diretamente do Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 13. Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ele. Quão apertada é a porta e quão estreito o caminho que conduz à vida, e poucos são os que acertam com ele. Essa passagem de Jesus também está narrada no Evangelho de Lucas. Já já a gente vai ver como que Lucas escreveu. É interessante também isso, viu, gente? A gente entender que às vezes os evangelhos eles contêm uma diferença ou outra, porque imagina que é igual aqui. Eu estou falando alguma coisa para vocês, depois se alguém perguntar para vocês o que eu falei, cada um vai narrar de um jeito, não é verdade? Ninguém vai reproduzir exatamente o que eu falei, vai extrair aquilo que entendeu. Então, com os evangelistas não foi diferente. Nenhum deles escreveu o evangelho durante os momentos que eles viveram com Jesus. Todos os evangelistas escreveram depois de Jesus, tá? Por isso que eles têm umas diferenças. Então vamos lá. Vamos começar a entender essa passagem. Está nos falando de uma porta larga e uma porta estreita. Vamos primeiro entender o símbolo, né? O que é uma porta? Toda porta ela constitui uma passagem que leva de um lugar para outro, correto? Sim. Então a porta larga e a porta estreita, referidas por Jesus, elas pertencem à linha invisível do tempo. A estrada que conduz a essa porta, ela diz respeito ao passado e ao presente. E para além dessa porta, Jesus está nos falando do futuro. É importante a gente entender isso. Então, porta estreita e porta larga. É como se Jesus estivesse falando assim, tem um caminho que cada um pode percorrer, que está no nosso passado e no nosso presente. Ou seja, tudo que a gente fez até aqui e o dia de hoje. E para além dessa porta, o que é o futuro? Que futuro? Amanhã? Não, o futuro depois dessa vida. Então, de acordo com o que cada um de nós fizermos durante essa nossa estadia aqui na Terra, a gente depois vai passar por uma porta. E do outro lado vai ter algo que nos espera. A porta estreita, ela simboliza a caminhada do Espírito no caminho da luz, no caminho do que é correto, a busca por acertar espiritualmente, que nos permite avançar e chegar cada vez mais próximo do divino. A porta larga, ela representa o roteiro fácil, aquele caminho mais fácil, que representa o caminho do erro, da perdição, e nos demonstra o nosso desequilíbrio interior. E esse desequilíbrio, gente, infalivelmente, ele sempre vai resultar numa dor que vem de uma reparação necessária. Quando a gente erra, a gente não tem que corrigir, não tem que reparar aquele erro. Na vida não é diferente. Então,
sempre, quando a gente envereda por esse caminho da perdição, não tem como fugir, a conta vai vir. E aí a gente vai ter, a gente enquanto alma, a dor que está falando aqui não é dor física, é a dor da alma, de ter que depois rever aquele erro. A gente tem, todo mundo tem na sua consciência. Depois que a gente lembra de uma coisa que a gente fez que não foi legal, dá uma dorzinha na consciência. Puxa, não devia ter feito aquilo, falado aquilo, né? Mas tudo bem. É importante a gente saber que o caminho segue e que a gente sempre pode ajustar a rota. Não é assim no Waze, gente, ou no mapa. Você errou uma esquerda ali. Tá falando, entra à esquerda, hein? Você estava distraído, você errou. Vai falar o quê? Ajustando rota. Ele dá uma processada e descobre um novo caminho para você chegar no seu destino final. Na vida é assim também. A gente errou, mas a gente tem a chance de corrigir a rota sempre. Enquanto a gente estiver vivo, há tempo. Vamos trazer algumas referências aqui. É sempre importante isso, né? A gente, como o Jorge falou, a gente não vem aqui e fala o que vem na nossa cabeça. Seria até uma negligência. A gente estuda, a gente prepara. Então a gente tem alguns livros que nos ajudam. Hoje eu trouxe algumas referências aqui. Uma delas é esse livro aqui, ó. O Evangelho segundo o Espiritismo, que nada mais é do que o Novo Testamento analisado à luz do Espiritismo pelo codificador que foi Allan Kardec. Bem interessante esse livro, vale a pena a leitura. E nesse livro, no capítulo 18, no item 5, tem um item que chama exatamente isso, a porta estreita. E ele fala assim: larga é a porta da perdição, porque as más paixões são numerosas e o caminho do mal é frequentado pela maioria. A da salvação é estreita, porque o homem que quer transpô-la deve fazer grandes esforços sobre si mesmo para vencer as suas más tendências, e poucos a isso se dedicam. É o complemento da máxima: há muitos chamados e poucos escolhidos. Essa também é uma frase de Jesus bastante conhecida: muitos chamados e poucos escolhidos. A porta larga da perdição simboliza a invigilância, o desregramento, o descontrole. É quando a gente não exerce um controle sobre nós mesmos. Qualquer mal. O que são as más paixões ou más tendências, gente? Qualquer coisa que nos leva ao desequilíbrio. A gula, ou seja, comer em excesso, uso de droga, bebida, a cólera, né? Aquela pessoa que é muito raivosa, está sempre brava, explode fácil, o pessoal fala para vir curto. Qualquer coisa que a gente deixa aí sem fazer um controle, acaba virando um motivo do nosso desequilíbrio. Então, é por isso que precisa a gente exercer sobre nós mesmos, em primeiro lugar, disciplina. Né? A cada decisão pensar: eu preciso disso, isso vai me fazer bem? Porque às vezes a gente sabe que não, mas a gente vai mesmo assim. Né? Todos nós, não estamos apontando dedos aqui, todos nós, enquanto humanos, temos nossas fraquezas. Então nós precisamos cada dia buscar olhar no espelho da consciência e pensar: peraí, o que eu preciso trabalhar aqui nessa vida? E aí a gente já vai ter uma pista de qual lado nosso, qual parte nossa a gente precisa ter uma vigilância maior. Então, se eu sei, por exemplo, que eu sou uma pessoa teimosa, se eu já descobri isso, quando eu escutar alguém me dando um conselho, eu vou: opa, peraí, Vinícius, lembra que você é teimoso. Então você está querendo discordar dessa pessoa, mas escuta o que ela está falando. Porque se eu conheço a minha sombra, se eu conheço qual é o meu lado a melhorar, eu vou me vigiar mais. A estrada espaçosa, que Jesus fala, que conduz a esse caminho da perdição, que conduz a porta larga, é a estrada do orgulho, do egoísmo, da avareza, da luxúria, da inveja, do ódio, da vaidade, tudo que nos atrasa, tudo que atrasa e dificulta a caminhada que leva a gente mais próximo de Deus. No item 9 desse mesmo livro, Evangelho segundo o Espiritismo, tem essa frase: o único caminho que está aberto para encontrarmos graça diante de Deus é
é a prática sincera da lei de amor e de caridade. Então, esforçar por entrar pela porta estreita significa, gente, que nós devemos ter um esforço contínuo para fazer o que é correto em cada momento, em cada situação. Porque a vida não é uma coisa estática, né? Uma coisa parada. A vida é um treino em movimento. Então hoje, se você naquele momento conseguiu fazer o que é correto, ótimo, parabéns, celebre isso e continue preparado, porque amanhã vai vir uma nova oportunidade. Ou às vezes hoje mesmo, daqui a alguns instantes, você tem uma oportunidade de fazer algo bom. E aí alguns poderiam se perguntar, né? Tá, mas fazer o que é correto é relativo. O que é o correto? Não é tão relativo assim se a gente pensar num senso comum. Quer ver? Vamos ver se nós concordamos todos aqui. O correto, para nós, no nosso entendimento aqui, é aquilo que está de acordo com as leis e as vontades de Deus. Todo mundo está de acordo com isso? Porque às vezes tem aquelas questões, né? Hoje em dia, principalmente, tudo é relativo. Mais ou menos, né? Hoje em dia é difícil a gente entrar nessas questões. Mas tal coisa é certo ou errado? Depende, cada um é livre para escolher. Mais ou menos, né? A gente pode buscar uma referência segura nos ensinamentos de Jesus, que veio nos trazer exatamente isso, nos falar sobre quais são as vontades e as leis de Deus. Por isso, pessoal, que é muito importante a gente buscar ler e entender o Evangelho, cada um da sua forma, tá? Eu gosto de ler o Evangelho segundo o Espiritismo, também gosto de ler o Testamento, o Novo Testamento, do jeitinho que ele está escrito, ou seja, a Bíblia. O que nos ajuda é que às vezes alguns autores já fazem a sua interpretação do Evangelho, então dá uma direção para o nosso pensamento. Porque às vezes ler o Evangelho direto, ler as palavras de Jesus direto, pode ser complicado de entender o que ele está falando. Então quando a gente busca um autor que estudou aquilo, às vezes ele torna mais fácil o entendimento. Sabe por quê, gente? Aqui também vale uma reflexão. Tem coisas que não tem manual, então a gente tem que descobrir como fazer sozinho. Tem outras coisas que tem manual. Então a gente usar o manual é usar a inteligência. Um móvel, por exemplo, você que já viu essa experiência aqui, você compra aquele móvel que tem, 400 parafusos, você não sabe por onde começar, onde colocar tal parte da madeira, onde que vai estar outra parte. Vem um manualzinho ali falando, primeiro, coloque tal coisa junto com tal peça, use o parafuso número tal. Se você com cuidado segue aquele manual, dá certinho. O problema é que às vezes a gente na pressa, não vou ler isso aí não, nossa, uma preguiça. Vou montar aqui, acho que essa aqui deve ser aqui e tal, depois você gasta mais tempo, porque você vai ter que refazer o trabalho que não foi bem feito, tudo por uma questão de falta de um esforço, ou de uma paciência ali. E na vida a gente tem um manual, não tem? Quer dizer, para aqueles que acreditam e seguem Cristo, né, como um mestre, a gente tem nele o manual, melhor modelo de conduta. É só você ler ali e tentar entender o que ele está falando e seguir os passos, vai dar certinho. E a gente consegue. Jesus, ele não era um cara alienado e falava só frases poéticas que ninguém entendia e que eram impraticáveis. O Evangelho de Jesus o tempo todo é prática, é atitude. E ele é o primeiro a exemplificar, porque a gente sabe que o melhor jeito de ensinar é o exemplo. Então Jesus ele não vem só falar palavras bonitas para a gente, ele ensina direitinho. E cada coisa que ele ensina, primeiro ele pratica de uma forma perfeita. Exemplo, ele vai lá falar para a gente perdoar 70 vezes 7. Não é? Não fala no Evangelho? Perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. E está lá Jesus, fazendo exatamente isso. Quando acusam ele, quando cospem na cara dele, ele não fala nada. Então é um cara que você vê coerência, você pode seguir, que é um guia seguro. É o melhor roteiro que a gente pode seguir. Dineu de Paula, em um artigo para a Federação Espírita do Paraná, ele diz o seguinte: a passagem pela porta estreita implica o cumprimento dos próprios deveres, e
que o homem apenas consegue mediante o sacrifício dos seus vícios e paixões negativas. O que são nossos próprios deveres, gente? Nossos próprios deveres não é só o nosso trabalho profissional. O nosso dever enquanto pai, enquanto mãe, enquanto irmão de alguém. E no âmbito maior, se a gente acredita nessa palavra de Jesus, todos nós somos uma família. Jesus vem nos falar isso. O próximo é teu irmão. Então, esse dever se estende a cada um de nós, ao nosso próximo. Se você vê o próximo em uma dificuldade e você tem condição de ajudar, é um dever nosso enquanto cristão. E às vezes não dá trabalho nenhum, só exige uma disposição do nosso coração. Às vezes, muitas vezes, gente, o que o nosso próximo mais precisa não é uma coisa material. Às vezes é um saco de arroz, um punhado de açúcar, mas a maioria das vezes é um conselho, uma palavra amiga. Simplesmente chegar para alguém e falar: calma, tá difícil, eu tô bem, mas só que tá difícil, mas vai dar tudo certo. Confia. Aquilo já muda o dia da pessoa, né? Divaldo Franco, ele fala que a porta estreita é aquela que redime e que nos leva à salvação. Os estoicos eram filósofos muito antigos. Os estoicos é uma linha filosófica que despontou por volta do século III a.C. E olha que sabedoria que já tinha lá atrás. Eles defendiam a seguinte máxima: viver pela virtude. Era um lema: viver pela virtude. Agora, o que é isso, viver pela virtude? Para os estoicos, viver pela virtude é todos os dias, cada um de nós, nos esforçarmos para praticar virtudes como a sabedoria, a justiça, a verdade, a coragem. E vivendo dessa maneira, a gente alcança uma boa e digna vida. Esse era o lema deles: viver pela virtude. Sêneca, que é o principal representante do estoicismo, ele nos diz o seguinte: nós não recebemos uma vida breve, mas a fazemos. E ele ainda completa: a nossa existência é bastante extensa para quem dela bem dispõe. O que significa bem dispor da existência? Bem dispor da existência é enxergar de fato aquilo que importa, aquilo que tem real valor, e investir o tempo e a energia que a gente tem nisso. E como que a gente pode saber o que importa, o que tem real valor? Fazendo um exercício desafiador. Imagina que você vai partir da Terra hoje. E ninguém imagina isso, mas pode ser. O que você se arrependeria? Porque daí a gente consegue pensar: nossa, eu devia ter passado mais tempo com meu irmão, eu devia ter perdoado fulano, que eu, por orgulho a gente está nessa briga não sei quantos anos. Aí você descobre o que tem real valor. E normalmente a gente não investe a maior parte do nosso tempo nisso. A gente investe em coisas do cotidiano que vão tomando o nosso tempo. Tem o trabalho, mas tem outras coisas. Às vezes uma novela, às vezes o celular, que toma muito tempo nosso hoje, né? Então vamos fazer um exercício? Eu quero que cada um aqui se esforce, tá? Para imaginar. Então faz de conta. Imaginemos, todos nós, que todos os dias você recebe R$86.400 na sua conta. Todo dia você recebe um pinga lá sem você fazer nada. R$86.400. A única regra, gente, é que você tem que gastar aquele dinheiro naquele dia. Não dá para acumular. Você recebeu hoje, no final do dia vai zerar aquela conta. Tá bom? Vamos imaginar. Agora imagine que por algum motivo você perdeu R$400. Aconteceu alguma coisa, você perdeu, investiu mal ou foi roubado. Vamos pensar juntos. Você passaria o resto do dia correndo atrás desse valor perdido ou pensando nesses R$400, ou ia focar o dia em gastar bem os 86 mil que ainda resta? Lembrando, ao final do dia, se você não gastou, o que vai acontecer com esses 86 mil? Você perdeu, zerou. Agora imagina que além de você passar aquele dia todo
pensando nos 400 que você perdeu, você ainda vai passar um bom tempo do dia seguinte ainda pensando nisso. Ao invés de focar, dia seguinte você tem quanto, gente? 86.400 de novo. Aqueles 400 que você perdeu, dia seguinte. Faz sentido a gente fazer isso? Ah, não, mas por 400 reais eu perdi. Eu ainda tenho 86.400 no dia seguinte, mas eu estou lá pensando nos 400 que eu perdi. Gente, surpresa para vocês, a gente tem esse depósito todos os dias. São os segundos. São os segundos que a gente tem a cada dia. 86.400 segundos. Cada dia que vivemos é um depósito de Deus de 86.400 segundos em nossa conta. Como aplicaremos esse valor? É cada um. No banco de Deus, todos nós somos devedores. E no final dessa vida, nós vamos ter que prestar conta sobre o que fizemos com esse tempo. Porque foi nos dado, foi nos confiado. Mas chegando lá, do outro lado da vida, opa, e aí? E aqueles 86.400 que eu te depositei diariamente, o que você fez com ele? Apressa-te a viver bem e pensa que cada dia por si só é uma vida. Gente, ainda falando um pouquinho sobre dinheiro, que é uma coisa que nesse mundo aqui nos atrai, né? A consciência e o tempo, gente, se a gente pensar, é como um cartão de crédito. Assim, ó, cada um tem o seu, cada um pode usar do jeito que quiser. Mas também tem uma regra. A fatura vai chegar. Mais cedo ou mais tarde, a fatura chega. Então que a gente tenha essa sabedoria de ver como que a gente está usando esse crédito que nos foi dado. Que a gente pense assim, se hoje fosse o dia de pagar essa fatura com Deus, como que eu ia estar? Se a nossa resposta é, ia estar bem, acho que eu fiz um bom uso, ótimo. Vamos fazer tudo que a gente puder para que essa seja a resposta. Para quando chegar o dia de pagar essa fatura, a gente está com consciência limpa e tranquila. E a boa notícia, gente, é o seguinte, é que se nós estamos aqui hoje, nesse domingo de manhã, é porque a gente está vivo. A gente está encarnado, está no mundo. Então significa que sempre é tempo. Hoje é tempo. Tempo do que, Vinícius? Tempo para começar a mudança que a gente quer ver na gente. Não no outro. Todo mundo aqui, se eu falar, imagina a sua melhor versão de si, consegue visualizar, não consegue? Eu acho que eu podia melhorar isso, podia exercer um pouquinho mais a paciência, podia ter um pouquinho mais de disciplina. Cada um se conhece aí no íntimo. Então imagina essa sua melhor versão, mas começa a fazer ela hoje. Como se fosse uma escultura, não é assim? Escultura, cada dia o escultor está lá, batendo um pouquinho, tirando um pouquinho um pedaço que já não serve, batendo na pedra bruta para ela ficar uma bela obra de arte. A gente também é assim. Se a cada dia a gente dá uma marteladinha, tira um pouquinho mais aquela nossa casca grossa, aquela nossa característica que não é tão boa, a gente vai se tornando melhor. E aí, gente, isso que nós vamos fazer é por nós mesmos. Porque se a gente buscar passar por essa porta estreita, quem ganha? Nós. Quanto mais próximo de Deus, maior é o nosso grau de felicidade. Aliás, sobre felicidade, nesse outro livrinho aqui, ó, Livro dos Espíritos, onde tem mais de 1000 questões que Allan Kardec perguntou a alguns médiuns que estavam incorporados, né? Ou seja, que estavam recebendo espíritos do outro plano. Ele faz 1000 perguntas. Entre essas perguntas, na 922, ele pergunta assim: a felicidade terrena, ela é relativa à posição de cada um. O que é suficiente para a felicidade de um faz a desgraça do outro. Há, entretanto, uma medida comum de felicidade para todos os homens? A pergunta dele. Aí os espíritos respondem assim: sim. Para a vida material, essa medida é possuir o necessário. O necessário para saciar sua fome, para você ter conforto, uma cama boa para a gente dormir, um banho quente. Essa é a felicidade do mundo material. Mais do que isso,
já é excesso. Para a vida moral do ser humano, qual que é essa felicidade? Olha que resposta bonita. A consciência tranquila e pura. E a fé no futuro. Porque às vezes aqui no mundo a gente passa por um monte de coisa que você fala, isso aí é obra de Deus. Não, é obra do homem. Quando a gente vê as injustiças, não dá para a gente achar que é Deus sendo injusto. Deus criou a gente, mas a gente tem uma coisinha chamada livre-arbítrio. Eu escolho como eu vou usar meu tempo. Então, as injustiças, as infelicidades do mundo, não é vontade de Deus, gente. A vontade de Deus é que a gente seja feliz. Deus é bom, Deus é Pai amoroso. Essa história de que Deus está punindo, é nós mesmos que estamos lá usando o cartão de crédito errado, esquecemos e depois, poxa, mas olha que prova difícil que Deus me deu. Então, gente, quando a gente está fazendo essa atitude de reforma íntima, de olhar para a gente e buscar ser um pouquinho melhor hoje, a gente está contribuindo para essa felicidade. Porque você vai dormir com a consciência tranquila, vai deitar no travesseiro, não vai pesar nada, vai ficar levinha a consciência. E essa é a maior felicidade e a maior paz que a gente pode encontrar. Quando a gente ora o Pai Nosso, essa oração tão bonita, a gente não fala, seja feita a vossa vontade? Vamos lembrar disso. A vossa vontade é a vontade de Deus. E a vontade de Deus sempre é boa. Por isso que a gente tem que confiar quando a gente fala essa frase. Não é? Deus, seja feita a vossa vontade, mas eu estou aqui pensando. Mas tomara que Deus me dê aquilo que eu estou pedindo. E se não for o melhor para mim? Estou pedindo dinheiro, às vezes Deus está vendo que o dinheiro vai, me desviar da rota completamente. Ele vai me dar? Vai. Ele sabe se eu tenho competência ou não para lidar com cada coisa que ele entrega. Aquele que às vezes está vivendo um momento difícil ou algum problema de saúde, vamos pedir saúde? Vamos, mas que seja feita a vossa vontade, Deus. Porque às vezes Deus, através de uma dificuldade, está deixando a gente limpar nosso coração, nossa alma. Então, quando a gente pedir isso, confiemos que Deus quer o melhor para nós. E Jesus, todos os dias, Ele continua nos convidando. Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que é negue a si mesmo? Negar a si mesmo é a gente negar o orgulho, a gente negar todos esses convites da vida material que a gente sabe que nos tira do caminho estreito. É a gente negar aquilo que a gente sabe que não vai agregar na nossa vida espiritual. Porque às vezes a gente busca prazeres que duram instantes aqui nesse mundo e que nos complicam muito diante da vida espiritual. Vamos dar um exemplo? Só um, tá? Imagina a pessoa que ela tem uma fraqueza na questão do sexo. Às vezes ela está dentro de um relacionamento bom, tem uma pessoa boa do lado dela. Por alguns instantes de prazer, ela põe tudo a perder numa traição. Às vezes essa pessoa não vai recuperar nessa vida o mal que ela fez. Não é verdade? Porque se já tem filho envolvido, você já está envolvendo a tua vida e a mais da tua companheira e do teu filho. Então, o Emmanuel, que é o mentor do Chico, ele tem uma frase que é brilhante. Ele fala assim: são segundos de invigilância que nos levam a séculos de resgate. Porque para nós, que acreditamos no Espiritismo, não é só essa vida. Você é um ser eterno. Você vem, volta e vai equilibrando a conta. Então imagina, às vezes eu faço uma besteira nessa vida aqui, por segundos. Cometo uma besteira dessa, que às vezes vai demorar uma vida toda, ou até vou precisar de outra vida para conseguir quitar essa dívida que eu estava no vermelho com Deus. Para ficar no 0 a 0, hein? Não é nem que eu estou no crédito. Então vamos pensar nas nossas atitudes, gente. Tenhamos a coragem de nos desafiar a mudar para melhor a cada dia. Nos esforçar para construir uma versão melhor de nós mesmos. Agora que nós todos aqui já temos a consciência de que esse é o principal objetivo dessa vida. Todo mundo tem essa consciência? O objetivo dessa vida, se a gente fosse olhar lá na tela de Deus, para que Ele deixa a gente viver? Será que é para a gente ser famoso? Será que é para a gente ser poderoso? Tem algumas pistas, sabia, gente?
Na própria vida tem algumas pistas. A gente chega sem nada e vai embora sem nada. Depois dessa vida, será que Deus vai julgar a gente pelo cargo que a gente tinha? Não, você era diretor lá da empresa, pode passar aqui, vem. Pode vir, você tem passagem livre aqui no céu. Você é aquele ator famoso da Globo, pode vir também. Deixa passar a filha aí, gente, vai. Ou será que é pelas nossas atitudes? Nós vemos diversos exemplos disso. Na doutrina espírita, então, que tem essa comunicação entre o plano espiritual e nós, quantas vezes aquele irmãozinho que na terra não era nada, era uma pessoa em situação de rua, chega com uma luz para nós que a gente fala, nossa Senhora. E aí, quando abre a boca para contar essa história, a gente fala, o quê? Esse ser era uma pessoa em situação de rua na terra e está com essa luz, está bem desse jeito aí no céu. Aí a gente revê nossa consciência. Para fechar nossa reflexão de hoje, gente, uma música para nos motivar. Uma musiquinha que nos lembra que sempre é tempo e que tudo depende do nosso esforço. Vocês devem conhecer essa música, ela chama Tente Outra Vez, do Raul Seixas. Então nessa música tem alguns trechos que eu vou ler aqui para vocês. Veja, não diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez. Beba, pois a água pura ainda está na fonte. Você tem 2 pés para cruzar a ponte. Tente outra vez. Tente e não diga que a vitória está perdida. Se é de batalhas que se vive a vida. Tente outra vez. Assim seja, graças a Deus.